Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, irmãos e irmãs, que a luz de Deus ilumine o seu dia. Chegamos à sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, cada vez mais próximos da grande solenidade de Pentecostes. A liturgia desta sexta-feira nos traz um encontro restaurador entre Jesus ressuscitado e Pedro. Um diálogo de amor que cura, confirma a missão e nos inspira. Abrindo-nos à ação iluminadora do Espírito Santo, peçamos a Deus que a palavra de hoje nos fortaleça no amor e no serviço. Celebremos com fé, na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor pôs o seu trono lá no céu. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe vossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala da dificuldade de Festo em julgar Paulo, que continua a testemunhar com fidelidade a ressurreição de Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Com o salmista, bendizemos o Senhor, cujo trono está nos céus, e nos recordamos da sua misericórdia e do seu amor eterno, o mesmo amor que sustentou Paulo, Pedro e tantos outros servos seus, e que continua sustentando cada um de nós hoje. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. E 3 vezes, Pedro responde que sim. Essa tríplice pergunta não é por acaso. Ela espelha e redime as 3 negações de Pedro durante a paixão. A pergunta o conduz ao arrependimento e à reconciliação, restaurando o amor e a missão de apacentar as ovelhas de Jesus. Pedro cumpriu fielmente o pedido de Jesus, cuidando do seu rebanho. Ele apacentou incansavelmente as ovelhas do Senhor, sem recuar ou desistir. A pergunta de Jesus é hoje dirigida também a cada um de nós. Amamos Jesus? Reconciliemo-nos com Ele e apacentemos as suas ovelhas. Irmãos e irmãs, não há amor maior que servir com carinho e de coração aos que mais precisam, colocando-nos à disposição para escutar, apoiar, cuidar. Ajudemos em nossas pastorais e vivamos harmoniosamente em nossas comunidades, crescendo diariamente no nosso processo de conversão. Que o Senhor nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Vinde, Espírito Santo, e enchei os nossos corações. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Tu que não rejeitaste Pedro, apesar de suas negações, olha também para nós com esse mesmo olhar de amor
e misericórdia. Pergunta ao nosso coração: Tu me amas? E dá-nos a graça de responder com verdade, com humildade, com desejo sincero de conversão. Restaura em nós o amor que talvez já tenha esfriado. Confirma nossa missão de servir, de perdoar, de escutar, de caminhar com os nossos irmãos e irmãs. Dá-nos a coragem de Pedro, a firmeza de Paulo e a certeza de que Teu amor é maior do que as nossas quedas. Ensina-nos a apacentar, cuidar, amar como Tu amas. E faze-nos fiéis até o fim, mesmo quando o caminho for cruz. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Permaneçamos firmes em Cristo com o coração cheio de fé e esperança. Uma sexta-feira cheia de paz e de firmeza na fé para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.